Olá, aqui é o Dayan Siebra, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de emagrecimento definitivo. Na aula anterior, eu te expliquei o motivo pelo qual dietas, exercícios, contagem de caloria e cirurgia não são a solução definitiva para o emagrecimento a longo prazo, que é o que importa aqui. Afinal de contas, ninguém, mas ninguém quer ser magro e saudável só por 2 meses, quer para a vida inteira, de forma definitiva. Estou certo? Eu imagino que você deva estar bem surpreso com tudo que a gente falou até agora. Você lembra que, se quiser, pode assistir a essas aulas quantas vezes você quiser. Pode ser que você ache que é muita informação nova para você digerir. E eu sei bem do risco que eu estou correndo por revelar de maneira clara e sem maiores interesses como funciona todo o processo de emagrecimento. Esse risco é real. A indústria alimentícia quer que você continue achando que alimentos industrializados são bons para a saúde. E a indústria farmacêutica não se importa que você continue adoecendo e consumindo os remédios dela mesmo. A gente até chega a pensar nessas coisas, mas graças a Deus elas logo saem da nossa cabeça, porque a gente não gosta de imaginar que a gente é forçado ou manipulado a fazer algo. Mas eu quero confrontar isso para você tomar uma atitude. É uma luta constante contra essas falsas informações. Essas informações são disseminadas de uma maneira irresponsável por vários órgãos. Não só órgãos, mas profissionais de saúde, mundo afora. O que eu estou te falando não é para ser exagerado, não. É porque eu quero que você realmente entenda que a maioria do que a gente ouve por aí, principalmente sobre emagrecimento, é mentira. Nessa aula eu vou botar o dedo na cara dos verdadeiros culpados por você engordar. A gente vai entender como é que a gordura se acumula no nosso corpo. As culpadas não são somente as pobres coitadas das calorias extras. A gente já viu isso na aula passada, você está lembrado? E também não é a gordura boa que você come, azeite, óleo de coco, banha ou qualquer outra gordura natural de um alimento. Provavelmente não é nada do que você deve imaginar. Vamos começar então, que esse papo vai ser bem interessante. Você está preparado? A primeira coisa que a gente precisa entender de uma forma bem fixa, é que os hábitos gerais da população melhoraram nos últimos anos. Olha só essas informações bem interessantes que eu trouxe para você. O consumo regular de frutas e hortaliças cresceu 4,8%. A prática de atividade física no tempo livre aumentou 24,1%. O consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas caiu 52,8%. O consumo de tabaco caiu 36%. Mas mesmo assim, o número de pessoas obesas aumentou. Dayan, você deve ter olhado errado. Aumentou. Loucura, né? Bora analisar isso de perto. A gente sabe que tratar os sintomas não faz a gente se livrar do problema em si. A gente só tapa o sol com a peneira. Afinal, tem alguma coisa errada causando o problema e gerando esses sintomas, que são a pontinha do iceberg. Se o seu carro furou o pneu e parou de andar no meio da estrada, o que você faz? Você vai descer e empurrar o carro para resolver o sintoma ou trocaria o pneu para tratar a causa? Ou melhor ainda, consertar os buracos da estrada para que o pneu não fure. Se você é uma pessoa sensata, você trocaria o pneu e consertaria a estrada, se pudesse. Se isso é tão óbvio, o que será que no emagrecimento o que mais se faz é tratar os sintomas ao invés de achar a causa deles? Simplesmente porque é mais fácil aceitar que o nosso corpo é um sistema matemático do que parar para ler, estudar e entender como o nosso organismo biológico funciona. E isso é responsabilidade sua. Seu médico não vai se preocupar tanto com a sua saúde quanto você. A gente provou cientificamente que nada daquilo que a maioria dos especialistas dizem por aí representa a verdadeira causa da obesidade. Como que eu sei disso? Além das pesquisas comprovarem, eu quero que você faça um experimento. Experimento rápido. Vai para a rua e conta quantas pessoas têm excesso de peso ao seu redor. A gente já atingiu números assustadores. Só para você ter uma ideia, existem especialistas que afirmam que essa poderá ser a primeira geração a viver menos do que a geração anterior. Mas como que a gente, mesmo com todo o avanço tecnológico que a gente tem hoje, vai conseguir realizar a incrível façanha de viver menos que nossos avós, por exemplo? Precisamos então começar analisando o início dessa epidemia de obesidade. Quando os Estados Unidos lançou um conjunto de diretrizes alimentares para a população em 1977, esses números explodiram. Isso conforme evidencia o gráfico abaixo, que foi divulgado pelo próprio Centro de Controle de Doenças e Prevenção
americano. Foi nessa data que se começou a promover publicamente hábitos saudáveis pelo governo. E sabemos bem que o mundo inteiro é influenciado por cada decisão tomada pelos Estados Unidos. Adivinha quem foi um dos grandes influenciadores dessas diretrizes desastrosas? O Ancel Keys, que eu citei na aula passada e pedi para você guardar o nome dele. Mesmo já tendo vários estudos comprovando que tudo que as diretrizes alimentares recomendavam era extremamente danoso para o corpo humano, Ancel usou toda a influência que ele tinha e uma artimanha para esconder essa verdade. O que eu vou falar parece coisa de filme, mas veio à tona recentemente. Ele e um colega mantiveram os resultados do maior estudo do mundo, que teria mudado completamente as diretrizes. As diretrizes alimentares manteram esses estudos, os resultados guardados numa caixa em um porão. Antigamente não tinha isso de internet. Você não tinha um conhecimento tão acessível quanto hoje. As coisas mudaram muito. Então ele se aproveitou disso e escondeu todos os papéis numa caixa. Resultado? A saúde mundial despencou ladeira abaixo, como vemos hoje. E o que o Brasil tem a ver com isso? Como acabei de falar, o Brasil segue praticamente tudo que os Estados Unidos faz. E com a saúde não foi diferente. A verdade é que depois de 1980, nenhum país no mundo conseguiu baixar os níveis de obesidade. Foi nesse período que várias coisas sem noção nasceram, como a atual pirâmide alimentar, que é uma verdadeira farsa. Quando pensamos em promover saúde, principalmente, eu vou falar sobre ela em detalhes em uma aula futura, porque esse assunto ele tem que ser tratado com muita, mas muita cautela. Dando uma rápida lida no Guia Alimentar da População Brasileira, que foi atualizada recentemente, eu encontrei algumas informações como, por exemplo, óleos vegetais como os de soja, milho, girassol, oliva, sendo recomendados para cozinhar. Gorduras saturadas sendo acusadas de serem prejudiciais para a saúde. Recomendam pão francês, bolo de mandioca e até mesmo suco de laranja no café da manhã. Recomendam a ingestão de macarrão, cereais, outros carboidratos refinados. Tem essas e mais várias outras coisas bem preocupantes. Isso é um absurdo. A verdade é que depois dessas diretrizes, os números explodiram. Coincidência? Ou será que estão engordando a população sem saber? O governo deu uma boa melhorada na última atualização. Isso mesmo. Ela atualizou muito bem essas recomendações alimentares, mas ainda não está ideal para a nossa saúde de jeito nenhum. Está longe. Para reverter essa epidemia, ela não está suficiente. Além disso, mesmo depois de ter sido atualizada, infelizmente, a prática médica e nutricional acaba não sendo atualizada na mesma velocidade. E tem mais, a população continua com os mesmos velhos hábitos. E isso faz com que a gente não mude nada no resultado final. Você lembra que eu comentei com você em uma aula passada que muitas vezes a gente leva em média 14 anos até que um estudo científico de qualidade leve os órgãos públicos a atualizarem a prática médica e isso chegar até a população nos consultórios, televisão e etc, etc. Agora, mesmo com tudo isso, eu tenho uma boa notícia. Talvez os pseudo-especialistas ainda não saibam, mas as verdadeiras causas para a obesidade e com isso a solução, elas já estão disponíveis no meio científico. E nós vamos descobrir quais são esses culpados agora. O primeiro culpado. Nós já vimos que os exercícios, as dietas, cirurgias ou então contagem de calorias não são nem de longe os principais culpados ou as únicas soluções para a obesidade. Eles também não nos dão nem mesmo indicação de qual seria a solução. Agora, vamos começar a caminhar para entender quais são os verdadeiros culpados pela obesidade. O corpo é um sistema biológico e não matemático e é gerido por hormônios e não números. Sabendo disso, eu quero começar falando de um dos hormônios mais importantes existentes no nosso corpo, a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que permite a entrada de glicose nas células para que seja transformada em energia. E ela faz com que a energia que não é utilizada seja estocada no fígado em formato de glicogênio e depois nas células adiposas. Em outras palavras, a insulina, dentre outras funções, é responsável por armazenar gordura. E já vou começar a dar algumas dicas de como é que engordamos. Sabe que tipo de comida vira glicose no nosso organismo? Carboidratos. Você deve estar pensando assim, peraí, então, Daia. Você está dizendo que gordura que engorda a gente não é gordura que a gente come, mas sim um carboidrato que é transformado em banha? Exatamente isso. A lógica é meio louca, não é? É muito mais fácil imaginar
que a gordura que você come é que vai ser armazenada no nosso bucho. Só que não é assim. Não é assim que funciona. Nosso corpo é uma máquina complexa e isso não acontece. Já tem muito estudo de qualidade mostrando exatamente isso que eu estou falando. Imaginar isso seria como imaginar que você vai ficar verde comendo alface, comendo couve e outros alimentos verdes. Eu não sei você, mas eu nunca vi ninguém verde andando por aí. Nem um vegano, nem um vegetariano verde. A verdade é que nosso corpo é capaz de converter um tipo de substância em outra. Foi isso que garantiu a nossa sobrevivência com o passar dos séculos. Essa lógica simplista não funciona e já tinha sido tratada antes mesmo de lançar as diretrizes alimentares dos Estados Unidos na década de 70. Até onde a ciência sabe hoje, a insulina é o principal hormônio envolvido no ganho de peso, diretamente ligada à obesidade. Ela foi descoberta em 1921 na Universidade de Toronto, no Canadá. O primeiro uso dela foi no tratamento da diabetes tipo 1, aquela genética. Ela é uma doença autoimune, onde o corpo ataca as células produtoras de insulina lá no pâncreas. O resultado disso é que as pessoas ficam com níveis muito baixinhos de insulina, ou até mesmo a ausência total dela. Foi por isso que as injeções de insulina vieram como uma solução de controle para os diabéticos tipo 1. Só lembrando que ela é diferente da diabetes tipo 2. Você está entendendo isso? A tipo 1 normalmente não tem cura. Só é possível controlar, mas não curar. Já a tipo 2 é uma doença causada por maus hábitos. Pode ser, em muitos casos, revertida. Alguns anos depois, a insulina já estava sendo usada em crianças desnutridas e o objetivo era fazer com que essas crianças ganhassem peso. Vou repetir, a insulina era usada em crianças cronicamente abaixo do peso para fazer com que elas ganhassem peso e deu certo. Elas não precisavam comer mais ou se exercitar menos, só precisavam de mais insulina. É interessante, não é? Olha só, teve um estudo feito na década de 80 que acompanhou pessoas com diabetes tipo 1 por 6 anos. Essas pessoas foram divididas em 2 grupos. Um deles recebendo doses mínimas de insulina e o segundo grupo recebendo doses maiores de insulina. Tudo isso para manter os níveis de açúcar no sangue sob um controle um pouco mais rígido. Lembrando que pessoas com diabetes tipo 1 não produzem insulina no corpo. Logo, elas dependem de injeções desse hormônio para poderem continuar vivas. Durante esses 6 anos, eles acompanharam os 2 grupos e eles foram medindo o ganho de peso das pessoas dos grupos. Quase 30% das pessoas do grupo que recebeu maiores doses de insulina eles tiveram um grande ganho de peso, enquanto que menos de 5% das pessoas do grupo com menos insulina apresentou ganho de peso ao longo desse período. A diferença no ganho de peso entre os 2 grupos é um negócio muito louco. Já imaginou isso? E a conclusão é, quanto mais insulina, mais ganho de peso. É ou não é interessante? Estamos começando a entender que a insulina é realmente uma das maiores culpadas pelo excesso de peso. O resumo dessa conversa toda até agora é o que eu vou te dizer agora. Insulina é considerada culpada pelo ganho de peso em mim, em você e em qualquer outro ser humano. Eu não estou falando do peso bom, ou seja, massa magra não estou falando de músculo, estou falando de gordura que vai direto para o seu bucho. Você pode perguntar, doutor Dayan, então só manter meus níveis de insulina baixos que eu consigo perder peso? A princípio sim. Dá uma olhada nessa foto para você entender o que é uma pessoa com pouca insulina e uma pessoa com muita insulina. Essa menina tinha diabetes tipo 1. Na esquerda, ela está com pouca insulina. Então, isso é antes de iniciar o tratamento com injeções de insulina. Na direita, ela depois de ter começado o tratamento com as injeções. Dessa forma, fica mais do que provado que a presença da insulina causa o ganho de peso e sua ausência causa a perda de peso.